A segunda área da maturidade cristã, ok? Vamos trabalhar a segunda área da maturidade cristã. Então, na semana passada, a gente viu esse gráfico aí que está na sua tela, certo? Em que falamos lá na primeira aula, primeiro estudo, que a maturidade cristã, ela envolve ali a, a sublimidade do conhecimento de Cristo, que é o que está em Filipenses 3:8. Essa é a chave da maturidade cristã. Buscarmos, como Paulo ali em Filipenses 3:8, crescer nessa sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele lembra que ele deixou tudo aquilo de lado, né? Aquilo que ele tinha como lucro, ele deixou por causa dessa sublimidade do conhecimento de Cristo. Agora, a sublimidade do conhecimento de Cristo é como uma pedra preciosa, é como uma barra de ouro, né? É como uma preciosidade na sua vida. E a gente falou isso lá na primeira aula. Já na segunda aula, nós abordamos o que envolve, então, falamos ali sobre a primeira área que envolve a maturidade cristã para que possamos alcançar ou nos aprofundar na sublimidade do conhecimento de Cristo. E falamos sobre a palavra. A palavra é a base, né? Então, sem a palavra, a gente também não consegue as duas próximas áreas que veremos a segunda hoje e a terceira na próxima semana, falamos ali da palavra, da Bíblia, que ah, narra ali qual é a vontade de Deus na vida do homem, daquele que é salvo em Cristo, do salvo, do redimido. E citamos ali Colossenses 3:16, que fala: habite ricamente, né, a palavra de Cristo em vós. Então, a gente enfatizou o que é o habitar ricamente, né? Não é só ler, não é só um conhecimento teórico, um conhecimento que vem à mente, que nós guardamos, mas é algo que gera uma aplicação. A palavra, ela tem que habitar em minha vida. Ela tem que fazer com que isso dê sentido das minhas atitudes, nas minhas ações, naquilo que eu estou propondo a fazer nesta vida. E hoje nós vamos ver a segunda área, que é a fé. Hebreus 11, versículo 6. A gente vai chegar nesse versículo ainda, mas a fé. Essa é a segunda área da maturidade cristã, a fé. E nesse sentido, né, a fé, como diz ali em Hebreus 11:6, né, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. A fé é o meio de agradar a Deus, né? O próprio versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que ah, é um filho de Deus, que é um salvo em Cristo, ele entenda o que é a fé e viva na fé genuína de Deus, para que possa agradá-lo, ok? E agradando a Deus, nós crescemos em conhecer esse Deus e chegamos à sublimidade do conhecimento deste Deus. Então, temos aí aqui uma breve reflexão sobre a fé do mundo e a fé da palavra de Deus, certo? Então, a fé segundo o mundo, você vai ver, não só conforme o mundo, mas até mesmo igrejas por aí, né, que até dizem ser igrejas cristãs. Mas o que se baseia, então, a fé do mundo, ou a fé de algumas igrejas aí que talvez não são até igrejas, né? A fé dessas pessoas que não são salvas. Esse seria o resumo do que eu quero falar. É uma fé que é baseada em si mesma. Ou seja, é uma fé da qual você deve ter ouvido por aí, né? A maioria das pessoas geralmente falam assim, que é preciso ter fé em si mesmo. É uma confiança em você, uma confiança na sua capacidade, uma confiança na sua força. É como se fosse essa expressão de ter fé em si mesmo, é uma ideia como se fosse uma autoajuda, né? De que você é capaz e você pode, e você tem que internalizar isso na sua mente, no seu coração, para você conseguir fazer as coisas e destravar tudo na sua vida, certo? Então, as pessoas têm, infelizmente, essa visão da fé em si mesma, né? Que envolve isso. Ou, muitas vezes, um outro lado da fé do mundo é de aplicar a sua confiança ou da sua fé em objetos, perdão, ou amuletos. Isso a gente vê muito, né? A gente vê muito por aí as pessoas colocam um adesivo no carro,
para poder trazer uma boa sorte, né? Para espantar um mal-olhado. Então está colocando a fé sobre aquilo, né? Ou abre a Bíblia e deixa a Bíblia aberta na sala da casa para poder aquilo ali abençoar o lar e, né? Ou em imagens, ou em ídolos, ou em, vamos dizer assim, as mandingas, né? Essas coisas aí que as pessoas fazem, oferendas. Então, essas são objetos, são coisas que as pessoas usam como amuletos. E elas confiam, elas depositam a fé de que aquilo vai trazer um efeito sobre a vida dela, sobre aquilo que ela está buscando. Então, essa é a fé do mundo. Muitas vezes é uma fé em si mesmo, as pessoas tendo fé em si mesmo, ou depositando a fé em objetos, em amuletos, ou em ídolos, né? Podemos dizer assim, no sentido geral. Mas a fé da palavra de Deus ela é diferente. A fé da palavra de Deus, o início dessa fé está ligada a conhecer a palavra. Note Romanos 10:17. Você lê Romanos 10:17, você exatamente vê o início da fé. Como é que surge a fé verdadeira, a fé genuína nas Escrituras? Em Romanos 10:17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então aqui nós notamos que desde o início a fé está ligada à palavra de Deus. Então, você não, como um cristão, você não pode dizer assim, olha, eu tenho fé em Deus, por quê? Porque eu faço um clamor aqui, porque eu tô aqui cumprindo as campanhas de, sei lá, de oração, os círculos de não sei lá o quê, e isso aumenta a minha fé. Novamente, você vai estar colocando a sua confiança em campanhas, colocando a sua confiança em momentos, e isso é a fé do mundo, certo? Mas a fé do Filho de Deus não é assim. A fé do Filho de Deus está em conhecer a palavra, porque note o que Paulo diz. A fé vem pela pregação. E o que é a pregação? É isso aqui, ó. Eu pegar a Bíblia, estou abrindo e estou explicando a vocês. Estou falando o que ela diz. E a fé nasce disso daqui, né? No evangelismo, né? Num processo onde eu estou levando alguém a Cristo, eu estou pregando a palavra de Cristo, pregando o evangelho. E naquele momento como aconteceu um dia conosco, quando ouvimos o evangelho, a fé chegou até nós. Nós cremos no Filho de Deus. Então é assim que nasce a fé e é assim que continua a fé em nossa vida. O aumentar dessa fé, então, ela provém de ter o coração saturado pela palavra. Então, à medida que eu sou saturado pela palavra, eu vou tendo mais fé em Deus. Obviamente, essa saturação na palavra, ela vem acompanhada também de exercícios de fé na minha vida prática. Mas à medida que eu me saturo na palavra de Deus, no dia a dia, no meu viver diário, eu vou criando uma consciência a respeito do que eu tenho que fazer. Porque a palavra ela vai me orientar e ela vai me dizer o que eu tenho que fazer naquelas situações. Então, com toda certeza, quando você era um novo convertido, você não tinha muitas vezes a noção do que se fazer em determinadas situações complexas da sua vida e você tinha que recorrer a conselhos, a ajuda, a apoio, e essas pessoas com certeza te levaram para a palavra. Hoje, talvez você sendo um crente mais amadurecido ao longo do tempo, né? Você já conhece a palavra e já sabe o que você pode fazer em determinadas situações quando elas surgem, são problemas e são conflitos. Então você sabe onde ir na palavra e buscar orientação para fortalecer a sua fé e você saber o que fazer. Então, é assim também com todo e qualquer cristão que começa e que termina a sua caminhada. A palavra e a fé, elas estão interligadas, certo? É isso que a gente tem que entender aqui nesse contexto, que a fé do mundo é diferente da fé da palavra. A fé do mundo concentra em si mesmo, concentra em objetos e amuletos, e a fé na palavra de Deus, a fé do cristão, ela está ligada ao conhecer a palavra, ao conhecer a vontade de Deus. E isso faz com que a nossa fé cresça, certo? Então, se encher de fé não é como encher o tanque de combustível. Isso é bem interessante, né? Porque, ah, porque muitas vezes a gente pensa que
A fé é uma coisa simples. Como é que eu preciso, o que eu preciso de para viver uma vida mais fervorosa a Deus, né? Então eu tenho que ir talvez num culto mais fervoroso, ou eu tenho que ir num, sei lá, em algum local onde rapidamente o meu coração se enche ali de fé e eu vou lá e agora eu posso. Não, isso é como encher um tanque do carro, né? O carro tá lá na última, precisando lá de uma gota de combustível para ver se anda, e você vai lá no posto e do nada você só injeta ali uma gasolina, né? E, e o seu tanque, né? O ponteiro já sobe e fica lá para cima, né? Então não é assim com relação à fé. A fé, ela não é como encher um tanque de combustível, porque a fé, ela é um processo. Ela é como a santidade, né? É um processo de crescimento. Obviamente, vamos ter momentos em que vamos estar com uma fé, né, lá em cima, né, com um vigor, com a coragem, com um desprendimento para poder servir a Deus com muita confiança, mas nem sempre é assim. Às vezes vamos estar mais empolgados do que com fé, mas a fé, ela é uma construção. Ela não é uma coisa rápida que você injeta ali na sua alma e você logo, né, agora estou bem, agora eu vou para frente, né? Não, não é assim. Porque ah, orar pedindo por fé vai ser inútil, né? Se nós também não formos a palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, se não deixarmos que ela nos fale a nós. Então, como eu disse, se a fé ela não está envolvida ali com a palavra, com a leitura, com a compreensão da palavra de Deus e com a aplicação dessa palavra em nossa vida, logo aquela injeção de ânimo, talvez aí que possamos ter, essa empolgação de fé, ela vai terminar. A fé verdadeira, ela não é exatamente um pico, né? Ela é algo constante, ela vai crescendo aos poucos, mas numa constância. Então, tem muita gente por aí que às vezes se anima, né? Vai num culto em que, não, olha, aquele culto ali vai aumentar a sua fé, mas novamente, isso é o pensamento da fé do mundo, né? Algo vai me levar a minha fé para cima. Algo vai, um objeto, uma situação, um momento vai levar a minha fé lá para cima. E a gente não vive disso, né? Não é assim a fé genuína. A fé genuína ela é uma construção, ela vai aos poucos. Ela vai crescendo aos poucos na nossa vida a partir das situações que nós passamos. E isso depende, né, do conhecimento da palavra e, e de deixarmos que essa palavra ela a, aconteça em nós, ela seja aplicada em nós. Então, a fé verdadeira é aceitar a palavra de Deus da maneira como Deus se expressa. É isso que é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vai partir para uma outra coisa que a gente vai ver depois, que é a obediência, né? Então, eu preciso aceitar e crer que a palavra de Deus, ela é correta, ela é certa. Aquilo que Deus falou acontece. E eu confio nisso. E eu sei que Deus está certo e Deus está me guiando para o lugar certo, ok? Então, a gente pode olhar na Bíblia várias frases de fé, mas eu gostaria de destacar duas aqui do apóstolo Paulo. A primeira é lá em Filipenses 4,13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. A gente olha para esse versículo, né? A gente fica, uau, né? Aquela coisa. Mas se você compreender bem, esse versículo, ele é dito por alguém que realmente tem fé em Deus. E note que há uma ligação aqui de fé e conhecimento. Porque ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como Paulo poderia ter fé em Cristo, que Deus iria o fortalecer, se ele não conhecesse quem é esse Deus? Se ele não experimentasse de quem é esse Deus? E quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo não só, claro, coisas boas, né? Como às vezes as pessoas interpretam esse versículo, mas também coisas ruins. Deus era poderoso para fortalecer a Paulo nas situações complexas da vida, nas situações tensas da vida, nas situações mais terríveis do seu viver, como foi. Se você leu a história de Atos, se você lê 2 Coríntios,
você vai ver o sofrimento de Paulo. Então, Paulo, ele poderia dizer tudo posso naquele que me fortalece, porque ele tinha essa fé que estava baseada na palavra de Deus, em quem é Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. E lá na frente, ele vai dizer aos Gálatas, em Gálatas 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, como é que um homem poderia dizer isso se ele não tivesse fé? Então, se ele não vislumbrasse a fé verdadeira diante dos seus olhos. Porque ele sabia quem era Cristo. Ele sabia o caráter de Cristo. Ele sabia a maneira como Cristo viveu neste mundo. E por isso ele estava desejando, buscando viver essa vida de Cristo. Porque ele sabia que era uma vida que iria levá-lo para um lugar bom, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, né? Andar como seu mestre. Então a gente nota nessas frases de Paulo aqui, frases de fé. E quando Paulo diz isso, ele não está dizendo no século 21, né? No nosso século, onde tudo é bom, tudo é confortável, né? A gente tem várias mordomias, mas não, ele está falando numa época de tensas perseguições e tensas brigas que poderiam custar a morte do próprio Paulo e, e as lutas ali que a igreja teria para poder avançar. Então a gente percebe, irmãos, aqui que essas frases elas demonstram o que eu falei, o conhecimento sobre a pessoa no qual colocamos a nossa fé, que é Jesus Cristo. Então Paulo só poderia dizer isso porque ele conhecia quem é Jesus Cristo. Se ele não conhecesse quem era Cristo, ele não poderia dizer que ele seria fortalecido quando tudo estivesse mal. Ou ele não poderia dizer que o viver dele era viver como Cristo, né? Então a gente compreende essas frases aqui são frases de fé. Então não há outro meio pelo qual o cristão possa viver na vontade de Deus se não for pela fé no conhecimento do nosso Senhor. Essa é a marca do verdadeiro crente. O crente ele continua e persevera na fé de Deus, na fé de Deus, porque ele sabe quem é o seu Senhor. Eu não continuo na fé porque Deus tem me dado coisas boas, somente coisas boas. Eu não continuo na fé na expectativa de que Deus me dê aquilo que eu quero, ou aquilo que eu busco. Mas eu continuo na fé porque eu conheço quem é o meu Senhor e as promessas dele. E eu sei que elas se cumprirão conforme a sua vontade. E por isso eu aguardo e espero nesse Deus. Então é isso, é esse tipo de fé que somos chamados a viver. Que é o que está lá em Hebreus 10:38. O meu justo viverá pela fé. E se a gente, claro, lê todo o versículo de Hebreus 10:38, né? A gente lê assim: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, não há outra possibilidade para o justo. O justo, ele vive pela fé. Até chegarmos na glória, vamos viver pela fé. E se não estamos andando pela fé, Deus vai nos levar a sermos ensinados a viver pela fé e a confiar unicamente nele. E Hebreus 11, versículo 6, a parte A, quando nós lemos: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é o motivo porque o justo somente viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível. Não tem nexo. Alguém que é cristão, que é salvo, viver sem ter fé em Deus. Porque, obviamente, esse é o requisito para que possamos chegar a Deus. É ter fé nele. É crer no Filho de Deus. É isso que nos torna crentes. É isso que nos torna salvos em Cristo. É a fé que temos no Filho de Deus. E essa fé, ela continua. Ela persevera, né? E aí, o interessante é a sequência do versículo 6 de Hebreus 11, que eu trouxe aqui para que vocês possam notar. A sequência diz, né, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso aqui é interessante, essas palavras que eu destaquei. Aproxima, creia, existe
e galardoador. Primeiro, aproxima. O que que é aproximar-se de Deus? O que que Paulo estava falando sobre aproximar-se de Deus? Nós cremos que o aproximar-se de Deus aqui é o aproximar-se conhecendo da palavra de Deus. Como é que eu me aproximo de alguém? Né? Eu vou até a pessoa e começo a fazer o quê? Conversar com ela, saber quem ela é, o que ela faz, né? Quais são os gostos dela, quais são os pensamentos dela, e por aí vai. É assim que a gente se aproxima de alguém para poder conhecer. A gente não se aproxima de alguém sem conversar com a pessoa. Da mesma maneira é quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós lemos, buscamos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, os seus atributos, o seu caráter, sua, a sua majestade, a sua glória, quem nós somos. Nós aprendemos muito quando nós estamos estudando com Deus, né? Aliás, a pessoa de Deus, nós vemos quem nós somos. Então, o aproximar-se aqui é o aproximar-se de conhecer a palavra, de conhecer quem é esse Deus. E aí é uma necessidade. Se sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que eu me aproxime dele, que eu conheça, então note que há uma ligação de fé e conhecimento, né? E aí eu me aproximo de Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que busque a palavra de Deus para conhecer esse Deus, creia. E aqui é o quê? Crer o quê? É pela fé na sua palavra. É crer pela fé na sua palavra. Então eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é e deposito a minha fé em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem os atributos de amor, de santidade, de justiça. E aí, claro, você pode elencar todo o conhecimento de Deus aqui, e você crê nisso. E você crê que esse Deus, por ter esse caráter e ter essa palavra e ter essas promessas, eu confio nisso. E aí, portanto, eu creio que ele existe, ou seja, aqui é crer na realidade da presença de Deus, certo? Eu creio que Deus existe, eu me aproximo conhecendo ele, eu creio pela fé na sua palavra, e essa fé ela me leva a entender que Deus está presente. Deus está presente agora. Deus está presente em todos os dias da minha vida, em todos os momentos, todas as situações que ocorrem no meu viver, Deus está presente. E por fim, ele é galardoador, ou seja, ele não só está presente, mas ele abençoa. Eu creio então na provisão de Deus. Então, note o que esse versículo ele nos ensina, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que conhece a Deus, ele tem que crer nessa palavra de Deus, crer naquilo que Deus é, crer que ele, portanto, existe, ou seja, que ele está presente na minha vida e que, portanto, ele vai cuidar, ele vai prover, porque ele é galardoador, ele abençoa, ele presenteia aqueles a quem o busca. Então, nós chegamos à conclusão que, ao passo que pela palavra nos aproximamos de Deus, teremos mais fé na realidade e na provisão de Deus. Ou seja, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu entendo o que a palavra de Deus diz a respeito do meu Deus, mais eu vou criando um senso de que Deus está presente, de que Deus é real na minha vida e de que Deus provê tudo que é necessário na minha vida. E claro, quando isso a gente traz para a prática, a gente vê, né? A gente nota assim Deus encaixando as peças dentro de um quebra-cabeça que a gente, né, como o nome diz, né, que nos quebra a cabeça de um modo tão perfeito que você olha assim e fala assim, olha, não tem como eu não confiar nessa palavra, porque eu estou vendo os efeitos, estou vendo o que está acontecendo. Mas claro, a fé ela procede, claro, muito antes ali, né? Mesmo que você não veja o que vai acontecer, você ainda assim crê. E é por isso que nós somos chamados a exercer essa fé, que que é indispensável para que possamos agradar a Deus. Nesse sentido, irmãos, a fé verdadeira é uma ação. Ela está baseada, ou seja, é uma ação baseada numa promessa feita. Deus nos fez uma promessa. Claro, ou várias promessas, né? Mas a gente resume a gente fala em promessa no sentido da palavra dele, né? Do composto geral das profecias, as promessas. Então, Deus nos dá uma promessa, que é a sua palavra. E nós, então, precisamos exercer essa ação.
de crer nessa promessa. Ou seja, quando Deus faz uma promessa em sua palavra, essa promessa é verdadeira. Eu tenho que confiar nisso e saber que ele vai fazer. Então é isso que é fé em Deus. Fé em Deus é fé na palavra dele. É fé não numa crença qualquer ou numa crença que foge de qualquer padrão. Mas o padrão da nossa fé é a palavra. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Se eu tenho qualquer outro tipo, ou algum tipo de pensamento, algum tipo ah, de, de ideia no meu coração que não provém da palavra, isso não é fé, né? Então, isso é suficiente para crermos, pois o Deus verdadeiro é a garantia de que as promessas, serão cumpridas. Portanto, eu tenho que crer na honestidade de Deus, ou crer na honestidade de Deus é ter fé nele, né? É até engraçado a gente falar de honestidade de Deus, né? Como se Deus fosse igual a gente, né? Mas a ideia aqui é transmitir que Deus não é igual a gente do ponto de vista que precisamos mostrar honestidade, porque ele é a própria garantia da palavra dele. Mas a ideia aqui é trazer à mente da gente que Deus por ser um Deus santo perfeito, não, que não peca, que não tem falhas, então a gente pode confiar naquilo que ele está fazendo, sem ficar com impressões de que ah, ele seja incapaz de fazer, né? Então, fé é exatamente isso. É crer que, olha, Deus pode fazer tudo. Deus pode executar tudo o que ele quiser. Eu creio que Deus pode mover algo que é impossível, né? Como ressuscitar dos mortos alguém, como a gente leu agora há pouco, Hebreus 11, como Abraão, né, queria. Então, se Deus é capaz de fazer isso, ele é capaz de fazer tudo. Se Deus é capaz de levantar um morto, Deus é capaz de fazer tudo. Então, é essa confiança. E a maior prova é Cristo. Ele ressuscitar o seu próprio filho. Isso é a prova cabal de que Deus pode todas as coisas, né? Claro, tem muitas e muitas provas, mas é a ilustração mais linda que a gente pode ver nas Escrituras é ele ressuscitando o seu filho, provando que ele tem poder sobre até mesmo a morte. Porque até mesmo nesse mundo em que nós estamos vivendo, a gente pode viver de possibilidades enquanto a vida, mas a gente nunca pensa na possibilidade quanto à morte. Porque quando a pessoa morre, quando a vida se vai, não há mais nenhuma possibilidade. Mas só que Deus, ao ressuscitar a Cristo dos mortos, ele provou o quê? Ele tem poder sobre a morte. Ele é capaz até mesmo de dar possibilidade a alguém que não tem vida. Então isso já é a prova, né, maior do grande poder que ele tem. Por isso que ele é a garantia de que a sua promessa será cumprida. Então, a gente olha ali para o ensino de Marcos 11, 22 a 24. Eu gostaria que uma pessoa pudesse ler esse versículo de Marcos 11, 22 e 24, por favor. O ensino de Jesus Cristo sobre fé. Se alguém pudesse ler, agradeceria. É. Ao Ok? que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será assim convosco. Muito bem. Então, o que Cristo nos faz aqui é uma hipérbole, né? Ele usa um exemplo bem, assim, extravagante para poder explicar sobre o seu poder. Então ele diz, né, é o que o irmão leu, né? Em verdade vos afirmo, versículo 23, se alguém te disser este monte, é que te lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz,
assim será com ele. Né? Cristo não está dizendo que, olha, você quer ver se você tem fé mesmo? Então diga aí ao monte aí que o monte caminhe dali para cá, né? Ou vá para o mar. Porque, claro, óbvio, isso aí depende também da vontade de Deus. E, não, e claro, o que Cristo quer nos ensinar é o que vem na sequência. Ele diz: Por isso vos digo mesmo, tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e, e aliás, por isso vos digo que tudo quanto em oração, aliás, está meio embaçado aqui. Aliás, aliás, por isso vos digo que tudo quanto vos pedides em oração, credes que recebeste, e será assim convosco. Então, o que Cristo quer nos ensinar aqui é que se cremos, se temos fé em Deus, que Ele pode fazer todas as coisas, então aquilo que nós pedimos, Deus nos responde. Deus nos concede, claro, conforme a sua vontade, como a gente vai ver um pouco mais na frente, mas Ele nos responde. Ele sempre diz, ele sempre vai nos responder porque temos fé, cremos que ele pode fazer. Pode até ser que a nossa fé esteja baseada em algo que não é da vontade de Deus. Tudo bem, pode ocorrer isso. Mas a questão é que a fé ela se apresenta com a expectativa de que aquilo vai acontecer, de que eu creio que alguém é poderoso para fazer aquilo que eu estou clamando, que eu estou pedindo. Então esse entendimento que Cristo quer nos trazer aqui, que a nossa fé, se cremos de fato, ah, ela pode fazer coisas grandiosas, como até mesmo lançar no mar um monte. Então, o ensino do Senhor sobre fé aqui é exatamente isso. É o crer nesse poder que vem de Deus. E aí que a gente falou, e esse Deus poderoso, nós só podemos conhecer ele, o tamanho do poder dele, quem ele é, por meio da sua palavra. E aí, na sequência, a gente então entra ali nos 4 aspectos da fé genuína, né? A fé genuína, ela possui alguns aspectos que precisam ser examinados para que possamos ser amadurecidos. Então, ao menos aqui a gente encontra 4 aspectos da fé genuína. O que envolve então uma fé que, como Cristo fala aqui, né, da qual pede em oração e Deus responde? O que envolve? Quais são os 4 aspectos dessa fé que temos que ter diante do nosso Deus e essa fé que nos torna amadurecidos, né? Primeiro, a fé, a fé verdadeira, a fé genuína, ela se apoia na capacidade de Deus. Esse é o primeiro aspecto da fé verdadeira. Ou seja, a fé reconhece a capacidade de Deus de fazer todas as coisas conforme a sua vontade, né? Eu creio que Deus pode. Eu creio que Ele é capaz. Eu não duvido. Muitas vezes a gente ora, né? E a gente fica imaginando, né? Eu orei aqui, Senhor, mas será que Deus vai fazer? Mas será que Deus pode realmente fazer isso? Será que não tem outro meio, né? Será que realmente Deus ouviu a minha oração né? Então, às vezes temos essa ideia, essa falta de confiança em nosso coração, essa incredulidade, porque exatamente nós não estamos ah, nos nos balizando ou crendo de que Deus é capaz de fazer todas as coisas, de que é possível. E como igreja nós temos experimentado isso, né? A gente está vendo a proporção do poder de Deus a todo instante em nossa igreja, através dessa campanha de construção, de tudo que aconteceu. E é incrível isso, porque isso prova que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. De um caixa zerado, Deus pode novamente preencher aquilo e nos dar a condição de fazermos a nossa obra. Como outros milagres que a gente presencia por aí, o poder de Deus em inúmeras maneiras. E é o que está lá em Efésios 3:20. Gostaria que o irmão pudesse ler Efésios 3:20 e Romanos 4:20 a 22. Por favor.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que que Paulo diz? Ora, aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa frase de Paulo demonstra o quê? Um coração que estava em plena confiança diante de Deus. Plena confiança. Ele é poderoso para fazer infinitamente, até mais do que eu penso, mais do que eu imagino. Às vezes eu posso até ter fé. Não, Senhor, eu estou orando a Ti, tem essa situação aqui, está nas Tuas mãos, tem que ser tratado isso, Senhor. E às vezes a gente tem até uma ideia de como é que vai ser, né? Até a gente tem uma pretensão, não. Então, eu creio que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai conseguir ter esse recurso para poder fazer aquilo. A gente até planeja. Não tem nada de errado, mas a gente entrega a Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é algo que é muito maior. É algo que eu digo, olha, Deus, ele não é só capaz de fazer aquilo que você pede por fé, mas ele é capaz de fazer aquilo que até mesmo você nem imagina que ele pode fazer. É uma compreensão muito maior, né? A sua ideia pode ser boa, a sua ideia pode ser maravilhosa, a sua ideia pode ser a correta, mas só que, olha, nós cremos no Deus que ele pode fazer algo muito melhor. Ele pode fazer algo muito maravilhoso, extremamente maravilhoso, algo além da nossa compreensão. Com certeza você já passou por isso, né? Você já tinha ali noção, ideia do que você queria, você levou até Deus aquilo, você confiou, Senhor, eu sei que o Senhor pode tratar isso, resolver essa situação, eu creio em Ti, né? E até você falou, olha, eu preciso disso, Senhor, disso daqui, porque tendo isso, vamos fazer isso, vamos conseguir chegar àquele ponto. E aí Deus te responde, e ele te responde totalmente contrário do que você pediu, só que muito maior e melhor e resolveu a situação. Eu já passei por casos assim, por momentos assim na minha vida. E você também, creio. Então é esse Deus que nós somos chamados a crer. Um Deus que pode fazer infinitamente mais e que é poderoso. Ele faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, a frase aqui de Paulo é uma frase de alguém que tinha plena fé no que Deus pode fazer. Fé no Deus que ressuscita mortos. E aí nós chegamos a Romanos 4, 20 e 22. Alguém pode ler? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aqui, claro, é Paulo falando sobre Abraão, né? A gente acabou de falar lá em Hebreus 11 sobre Abraão, nosso versículo do mês. Mas aqui Paulo falando, olha o que ele fala: não duvidou por incredulidade na promessa, mas pela fé se fortaleceu, né? E ele estava no 21 plenamente convicto de que Deus, né, era poderoso para cumprir o que prometera. Então, essas são palavras que demonstram alguém que tem fé na capacidade de Deus. Não, eu tenho plena confiança, Deus pode fazer isso aqui. Por isso que eu me fortaleço, eu não preciso é, me entregar. Eu me fortaleço porque eu sei que eu tenho esperança em Deus, porque Deus é poderoso, Ele é capaz de fazer. E por isso eu estou convicto do poder dele, de que ele vai cumprir o que prometeu. Isso é verdadeira fé, isso é se apoiar na capacidade de Deus. Não é aquela oração, eu oro aqui, Senhor, que o Senhor possa curar ciclano, beltrano, fulano, ou que possa me curar. E aí quando você abre os olhos, né? Fica ali ainda. Será que vai mesmo, né? Ai, meu Deus, vai.
Então você não orou com fé. Você orou talvez como um mundo, né? Como um amuleto, né? Ao menos eu tenho que orar aqui, né? Para dizer que eu fiz a minha parte aqui e vamos ver, né? Se Deus faz a dele. Mas esse não é o tipo de oração, o tipo de ida à oração que Deus quer. Deus quer que nós vamos realmente com fé convicta, como Abraão. Estou plenamente convicto de que Ele é poderoso, de que Ele é capaz. E Deus pode tudo. E aí, o segundo aspecto da fé genuína é a fé que deseja ao ponto de clamar a Deus. A fé genuína, fé que deseja, né? É a fé que vai além de crer que Deus pode fazer. Ela também deseja que Ele faça. Uma coisa é saber que Deus pode fazer. Outra coisa é eu desejar que Deus faça. Né? Eu sei que Deus pode fazer, eu sei que depois, mas você quer isso? Mas você almeja isso? Mas de fato, você, você quer ver isso acontecer? Então, a fé verdadeira é uma fé genuína, é uma fé que deseja, ao ponto de clamar. E aí a gente lembra do episódio da mulher cananeia, lá em Mateus 15, 21 a 28. Eu vou ler essa passagem aqui, os irmãos podem acompanhar. Mateus 15, 21 a 28. Diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se deles, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Né? A gente pode ver aqui, essa passagem é bem interessante, né? A gente pode ver aqui a princípio, às vezes, até um debate, né, entre Cristo e a mulher, né? Cristo dando argumentos para dizer, olha, eu não vou te curar porque eu vim aqui para atender as ovelhas pedidas da casa de Israel, não os gentios, né? E aí a mulher tá ali tão desesperada, mas tão consciente de que Cristo pode fazer e tão desejosa de que Cristo poderia curar a sua filha, de que ela fala, Senhor, tudo bem, tudo bem que tu não vieste para as ovelhas da casa de Israel, né? Tudo bem, eu me coloco na condição de cachorrinho. Não me importa. Não me importa como o Senhor queira me tratar. Só me importa uma coisa, que eu creio que tu podes. E que eu creio e eu desejo, que eu sei que o Senhor pode curar a minha filha. Não me importa a posição que eu receba. Não me importa a categoria, como o Senhor me coloque. Eu sou um cachorrinho. Eu também eu como das sobras. E eu só peço isso, um pouco das sobras. Mas, por favor, faz. Por favor, faz. Faz com que a minha filha fique curada. Então, é esse clamor que nós devemos chegar a Deus, irmãos. A fé genuína é uma fé que deseja. A gente tem que ter esse clamor. Não importa, sabe, não importa nada. Ah, mas é difícil, mas não importa. Eu desejo e eu confio que esse Deus é capaz e eu vou até o fim, como essa mulher fez. E qual foi, então, claro, Cristo sabia disso, né? Cristo sabia como era o coração dela, obviamente. E Cristo expressa, então, no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Então, uma grande fé está vinculada ao desejo. Um desejo forte de clamor por aquilo que Deus pode fazer. Eu não somente tenho a ideia de que Deus pode, mas eu desejo ver esse poder de Deus. E é isso que a mulher
expressou aqui, apesar de que se Cristo ia considerar ela como, sabe, uma, uma das ovelhas da casa de Israel, se não iria, qual a categoria que ela se enquadraria, não importa. O que importa é que ela queria ver a filha curada e sabia que Cristo poderia fazer aquilo. E aí, a gente só precisa ter uma observação aí quanto aos desejos, né? Esses desejos, eles não podem ser pecaminosos, como Tiago 4:2. Às vezes a gente pede coisas erradas diante de Deus e essas com certeza não serão ouvidas, nem até mesmo se a gente clamar, né, por elas. Então, lá em Tiago 4, versículo 2, um versículo também bem conhecido, a gente nota o Senhor Jesus, aliás, o apóstolo, perdão, dizendo isso. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E aí, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, se são prazeres que são baseados em cobiça, em inveja, né, em ódio, né? Ai, Senhor, eu estou orando, eu estou clamando para o Senhor matar aquela pessoa, né? Obviamente, é complexo isso, né? Eu sei que a gente tem orações imprecatórias lá nos Salmos, né? Mas nós estamos em um outro contexto ali das guerras dos inimigos, né? De Israel. Mas hoje não, né? Hoje nós estamos aqui como aqueles que são chamados a amar os inimigos, né? Então, nesse sentido, né? De desejos nesse sentido, que esses são desejos pecaminosos. E aí o terceiro aspecto é que a fé ela espera no tempo determinado por Deus. E nós lemos então o seguinte, que a fé espera até que Deus atenda, que Deus responda dentro do tempo determinado. Então a fé genuína, o terceiro aspecto dela é uma fé que espera, aguarda. Não é uma fé imediatista, não é uma fé ansiosa, não é uma fé que é rápida, que deseja logo agora, é para agora, Deus, agora, dá agora. É como até tem gente por aí, né? Orando, já assim, né? Já ora, aí depois eu creio que Deus pode, e aí depois acaba aquela oração e aí vai procurar. E aí, você foi curado? Deus curou agora você? Né? Então não é esse tipo a fé genuína. Não estou dizendo que Deus não possa curar a pessoa na hora, tá? Mas o que eu estou dizendo é que ela não busca uma resposta imediata, mas ela espera no tempo determinado de Deus. E nós lemos isso em Hebreus 11:1 e no Salmo 40, versículos 1 e 3. Hebreus 11:1, alguém pode ler? E outro irmão para ler Salmo 40, versículo 1 a 3, por favor. Hebreus 11:1, alguém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé, ela está envolvida com esperar também. Você crê e você espera. E Salmo 40, versículo 1 a 3? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muito bem. Então, esses dois versículos a gente aprende a esperar. Principalmente o Salmo 40, né? O salmista estava num poço de lama, estava numa situação terrível, tensa, e ele fala: olha, eu esperei confiantemente no Senhor. Eu esperei. Eu clamei a Ele, eu esperei confiantemente, com fé, até que Ele me tirou desse poço de lama e me colocou numa rocha firme. Então é assim que é o caráter da nossa fé também. Deve ser o caráter da nossa fé. E o quarto
Quarto aspecto é a fé aceita a resposta de Deus. Esse aspecto é muito interessante, porque a fé genuína aceita a resposta de Deus como certa, mesmo que ela não seja aquilo que desejava, não é? Fé genuína não é uma fé que impõe a Deus o que ele tem que dar, o que ele tem que fazer. E olha, eu decreto, eu determino, Deus, agora que faça isso na minha vida. Não, você não determina nada. Você não determina nada. A nossa vida, a gente nem determina o ar que a gente vai respirar no próximo segundo, se não for Deus que permita com que o nosso coração bata. Então, irmãos, a gente percebe ah, essa verdade em 1 João 5, 14 e 15, quando nós lemos o seguinte. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Então, segundo a vontade de Deus, Deus, ele nos responde. Ele nos dá a resposta certa. E aqui temos a questão dos pedidos bons, né, que aos nossos olhos são bons, versus a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós podemos pedir coisas boas aos nossos olhos, mas realmente, para os olhos de Deus, não são coisas boas. E nós precisamos ficar tranquilos quanto a isso. Porque Deus sabe de tudo. Deus tem um plano perfeito. E em Provérbios 16, 1, a gente aprende exatamente essa verdade. Quando é dito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor, ou dos lábios, vem do Senhor. Então, como homem, como homens, mulheres, nós somos como seres viventes de Deus, humanos, nós podemos fazer planos. Mas a questão é, esses planos são passados pelo crivo de Deus, que vai responder se é ou se não é aquilo. E devemos ter fé também para ouvir o não de Deus. Às vezes a gente quer ter fé para ouvir o sim, né? A gente deseja ouvir o nosso desejo atendido do ponto de vista positivo, quando Deus realmente dá aquilo que nós queremos. Mas também devemos ter fé para ouvir o não de Deus. E não somente o que queremos ouvir, pois até mesmo o não de Deus coopera para o nosso bem. Que é o que a gente encontra lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo o não. Então, o não de Deus ainda é uma resposta amorosa, porque um pai, o nosso Pai Celestial, nunca nos dará algo que possa nos levar a uma condição de nos levar para o mal, para um caminho ruim. Isso não quer dizer que nós seremos isentos de dores, mas até mesmo nas dores nós encontramos meios. E Deus nos aponta na dor um meio para glorificar a Ele. Um meio bom, justo para poder glorificar a Ele. E tudo isso coopera para o nosso bem. E já fechando, irmãos, a oração do rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ela é um exemplo da aplicação dos 4 aspectos da fé genuína que leva à maturidade em Deus. E eu gostaria de mostrar a vocês esses 4 aspectos que nós vimos agora, a gente pode notar em 2 Crônicas 20. Se você puder abrir para lá e acompanhar aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, o que estava acontecendo aqui em 2 Crônicas, né? O rei Josafá era o rei de Judá. E os moabitas, os meunitas, perdão, e os amonitas se levantaram contra Judá para guerrear contra eles, né? E aí Josafá, ele se coloca, né, diante de Deus e ora, intercede pelo povo, e ele vai exercer aqui uma oração de fé, uma oração fervorosa, que compreende esses 4 aspectos de fé que nós acabamos
de estudar. E ele congrega, então, o povo, nos versículos 3 a 5 de 2 Crônicas 20, e eles estão diante do templo de Deus, e ali Josafá faz uma oração a Deus diante de toda a congregação do povo de Israel que estava ali reunido. E notamos que a partir do versículo 6, é essa oração. Nós vamos ler a partir do 5, mas entrando no 6, aonde Josafá ele apoia a sua fé na confiança em Deus. Ele diz assim: pôs-se Josafá, versículo 5, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo, aliás, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Tu não és que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir? O que Josafá faz aqui? Ele apoia a sua fé na capacidade de Deus. Como? Ele diz que, olha, Senhor, tu és o dominador de tudo, dos reinos, né? E depois ele fala, olha, na tua mão tem força e tem poder, e ninguém pode te resistir. Isso aqui, Josafá está confessando a Deus, ou que Deus é capaz, que Deus é poderoso de fazer tudo, de até controlar aquelas 3 nações que estavam vindo contra o povo de Judá. Então, note o aspecto da fé de Josafá, né? Uma fé que se apoia na capacidade de Deus. Ele não fala assim: ah, Senhor, nós somos um povo forte, nós somos um povo guerreiro, né? Não, ele não faz isso. Ele volta-se para Deus e diz: Senhor, tu és o Deus que pode, né? Tu és o Deus que controla as nações. E aí depois, nos versículos 11 e 12, a gente nota que Josafá expressa ou expressou fé no desejo de ver a vontade de Deus. Versículos 11 e 12, ele diz: Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso aqui é uma posição de quê? De clamor. Ele está falando: ó, Senhor, eu sou incapaz. Eu sou um cachorrinho, lembra da mulher cananeia? Senhor, eu sou um cachorrinho, eu sou um nada. Mas eu sei que o pouquinho da sobra que o Senhor puder ali, né? Eu sei que meus olhos de cachorrinho estão olhando para ti e está aqui clamando, pedindo, por favor. Eu sei que tu podes. Então ele expressa fé nesse desejo de ver a vontade de Deus. Senhor, eu estou dizendo, e eles dizem aqui, né? Ah, Senhor, acaso não executarás tu o teu julgamento, né? Então eles estavam desejosos por ver o julgamento de Deus àquelas nações que Deus tinha prometido que iria guardá-los dos inimigos. E aí depois, Josafá expressou fé na resposta de Deus. E a gente nota isso no versículo 3, não só ele, mas todo o povo. Quando é dito no versículo 3, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E aqui, o versículo 13 é uma pausa. Se você ler o capítulo depois, o versículo 13 é uma pausa na oração de Josafá. É como que Josafá, ele está orando a Deus desde o versículo 5 até o versículo 12, e ele para, e, e parece que quando ele diz ali, porém os nossos olhos estão postos em ti, é como que ele parasse a oração dele e olhasse talvez para o templo de Deus, a casa de Deus, e esperasse uma resposta. O versículo 13 nos dá essa ideia, quando fala: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então todos estavam parados, esperando pela resposta de Deus. E aí na sequência do versículo 14 é dito, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, né? E aí tem filho de um monte de gente aí, né? Dai ouvidos todo o povo de Judá, versículo 15, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí vem a resposta de Deus. Eles esperaram, os olhos estavam postos em Deus e veio a resposta de Deus. E aí depois, ao aceite, né? Josafá então aceitou com fé a resposta de Deus. Claro, foi uma resposta positiva, foi uma resposta que ele esperava, talvez é mais fácil da gente aceitar, né? Mas ele aceita essa resposta de Deus, e a gente nota isso nos versos 14 a 17. Nós lemos até o 15, e aí é dito ali os versículos 16 a 17, né? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do vale de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí, Josafá, então, no versículo 18, é dito que ele se prostra com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, aqui a resposta de Josafá no versículo 18, uma resposta de aceite do que Deus, daquilo que Deus ia fazer para com eles. E para fechar, a atitude de Josafá, de fé, que ele teve, né, é demonstrada aqui no versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele diz: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Então, essa expressão de, de fé de Josafá, de ir até onde Deus falou que ele tinha que ir, né? E de esperar pelo livramento que Deus ia dar para eles sem precisar que eles pudessem lutar, é expresso no versículo 20, onde ele conclama o povo a fazer o que ele estava fazendo, crendo em Deus e crendo no profeta que estava falando a palavra de Deus. Então aqui a gente percebe a ligação de Josafá em crer na palavra de Deus, em crer no profeta. A figura do profeta é a figura que fala a palavra de Deus, né? Então, por quê? Porque crendo na palavra de Deus, eles estariam seguros e prosperariam naquele projeto, naquele intento ali, que os filhos de os moabitas, os amonitas e os meunitas estavam perante o povo de Judá. E aí a fé de Josafá é tão grande, de que nos versículos 21 a 24, a gente percebe que antes de Deus dar a vitória a Josafá, Josafá já tinha preparado o povo para celebrar a vitória. A confiança de Josafá era tanto na vitória que Deus lhe daria, que celebrou antes mesmo de vencer a batalha. Olha o versículo 21 a 24, e com isso vamos terminar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir. Aliás, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores dos montes de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E 24, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E a gente vê aqui o poder de Deus, deles cantando e louvando a Deus pela vitória que Deus já tinha dado a ele, porque eles confiavam nessa vitória,
ao ponto de que quando eles chegaram no onde Deus tinha determinado que ele chegasse, e eles olharam para aquele deserto pelo lado que vinha os povos contra Israel, contra Judá, no caso aqui, eles viram que os povos uns aos outros estavam se exterminando. E eles só viram mortos. Os inimigos estavam mortos. E isso só aconteceu por causa de quê? Porque Josafá e o povo, claro, tiveram fé. Fé na palavra de Deus. Eles tiveram aqueles aspectos ali, todos ali, ok. Mas, acompanhados daqueles aspectos, eles creram na palavra que Deus tinha dado a eles. Né? Então, isso fica um ensino para a gente, irmãos. Muitos cristãos não possuem o que deveriam possuir no Senhor porque eles não têm fé na sua palavra. E a gente precisa aprender a ter fé na palavra de Deus. Olhar para cada promessa, até tem um livro chamado, né? Chamado a Orar, o nome do livro. E nesse livro ele ensina que a gente tem que orar com as promessas de Deus em nossa boca, recitando as promessas de Deus. Porque isso é para nos trazer confiança de que aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus é capaz de fazer tudo o que ele quiser. E ele vai cumprir as suas promessas. Ele não falou as promessas porque ele é uma possibilidade, mas ele falou porque vai cumprir. E para darmos passos, então, em direção à sublimidade do conhecimento de Cristo, que é a maturidade, precisamos conhecer a Cristo por meio da fé na sua palavra. Não precisa desenvolver fé na palavra de Deus. O que Deus disse vai acontecer. O que Deus escreveu aqui neste livro que você tem na sua mão vai ocorrer. O que Deus tem nos mostrado como igreja na palavra dele, o que ele tem feito através dessa igreja para que ela volte, se erga ali o seu tempo, vai acontecer. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele há de completá-la. E a gente crê nisso. E Deus vai fazer. Porque é dito, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que só tem um caminho. O caminho da fé. Esse é o caminho do crente. Não tem outro caminho. E seremos ensinados nesse caminho até quando de fato andarmos por fé. Até quando de fato dependemos somente em Deus. E de Deus para todas as coisas. Amém?